esse é um assunto muito interessante, justamente para nós que vivemos no mar, estamos sempre em contato com a vida selvagem, e só que é uma coisa muito regional. Então, uma aula dessa dada na Índia, dada na África, seria completamente diferente. Então, o que a gente vai falar aqui é principalmente de acidentes com animais peçonhentos no Brasil, um pouco da biologia, principalmente no sentido de vocês identificarem os animais, porque é muito importante para o tratamento, e depois tirar dúvidas e inclusive depois apresentar. A gente faz um bate-papo aqui, então a gente tirar dúvidas, já teve algum contato, já foi piscado, por insetos, enfim, isso a gente vai tirando dúvidas, vendo o melhor a fazer quando a gente depara com um acidente, tanto em nós como também conosco. E vocês vão ver que é muito comum fazer o que não deve. Então é isso o mais importante dessa classe. Bom, primeiro a gente vai falar de quais os animais que causam envenenamento humano no Brasil. Então, são os ofídeos, são as cobras, os aracnídeos, aranhas, escorpiões, os insetos e os animais aquáticos, que a gente vai falar no finalzinho. Todos os animais que causam envenenamento são sujeitos a uma série de lendas e histórias, geralmente muito aumentadas. Então, os animais geralmente são menos perigosos do que a gente ouve. É óbvio que uma picada de cobra sempre merece muito cuidado, então vocês vão ver que os animais eles estão lá simplesmente vivendo no mundo deles, a gente é que está invadindo, e eles, na maioria das vezes, eles estão só se defendendo. E a gente, sabendo disso, sabendo um pouco da biologia deles, a gente não atrapalha a vida deles e eles não atrapalham a nossa diversão. Então vamos falar o que mais chama atenção são os acidentes ofídicos, o ofidismo, como chama na medicina. O ofidismo é comum no Brasil, principalmente em determinadas áreas. Dependendo da área, determinado tipo de cobra prevalece, determinado tipo de acidente com algum tipo de cobra. A gente vai falar então um pouco da epidemiologia, aspectos biológicos da serpente, principalmente como identificadas, aspectos clínicos dos acidentes, vocês vão ver algumas fotos e algumas historinhas aí de acidentes com cobras, e diagnóstico e tratamento. Pré-hospitalar, que é o que interessa a gente, e intra-hospitalar eu vou mostrar o que a gente faz no hospital quando chega o paciente picado por cobra. Bom, então a epidemiologia. Para vocês terem ideia, são notificados no Brasil cerca de 25 mil acidentes de cobra por ano. Esses que são notificados, a gente acredita que pelo menos o dobro deles aconteçam sem notificação. Os óbitos caiu de 250 para 110 casos letais por ano, com o Programa Nacional de Controle de Acidentes de Animais Peçonhentos. Foi introduzido em 1986 e de lá para cá teve essa grande mudança, vocês vão ver por quê. A gente divide então os acidentes por cobra, os acidentes ofídicos, dependendo do tipo de cobra. Vocês vão ver que o veneno é bastante diferente, principalmente a clínica do acidente com ele. Então a gente tem acidente hipotrópico, que são as jararacas, com 87% dos casos. Os acidentes por cascavéis, bem menos, 9%. O laquético, que são as cobras surucucu, a surucucu bico de jaca, que não tem aqui em São Paulo, ela começa no Espírito Santo para cima, até a floresta amazônica, e só 3% dos casos, principalmente que é uma cobra muito de meio selvagem mesmo, ela desaparece com a urbanização do local. E os acidentes elapídicos, que são as cobras corais, vocês vão ver que é um acidente muito raro. Esse 1% aparece sempre na literatura, mas a gente acha sempre superestimado. Porque quem já trabalhou com picada de cobra tal, viu um ou dois. Eu, na verdade, vi um acidente por cobra coral e foi por uma pessoa que estava manipulando. Vocês vão ver que é muito difícil ela conseguir injetar o veneno, e era uma cobra muito tímida, então o acidente com ela realmente é muito raro. Raro, mas muito grave. Bom, as cobras, então, são divididas em superfamílias. Essas superfamílias, com esses nomes maravilhosos aqui, são as cobras menos comuns. São cobras subterrâneas, espécies pouco frequentes. A que mais chama a atenção é a cobra de 2 cabeças. É uma cobra que vive geralmente enterrada e elas não causam acidentes em humanos. A superfamília Boídea
englobam as cobras constritoras. São cobras grandes que não têm veneno, tem uma arcada dentária forte, ela pode dar um pouco de laceração na hora que morde. Então são principalmente as jiboias e sucuris. São cobras que não têm veneno, então não tem problema quanto a envenenamento, enfim. Ela pode, uma sucuri grande pode atacar uma criança, ou quando um adulto vai manipular essa cobra, ela pode enrolar e trazer algum problema, mas não é frequente, apesar das várias lendas que tem aí em torno delas. E essa família aqui, a superfamília que nos interessa, que é a Colubroidea, que tem 3 divisões. Então, é a Viperídea, que são as cobras venenosas que a gente mais conhece, coral não, cascavel, a jararaca, enfim. A Elapídea, que são as corais, e as Colubrídeas, que são as cobras não venenosas. Elas, só aqui, as Colubrídeas são 90% das cobras que a gente encontra. Então, quando você encontra uma cobra, você não sabe qual é, estatisticamente a chance dela ser venenosa é só 10%, porque a Colubrídea é uma família muito mais numerosa e são cobras muito mais fáceis de achar. Então vamos lá. A maneira mais prática ou mais fiel de você perceber se uma serpente é venenosa ou não é através da dentição. É óbvio que você não vai abrir a boca de cada cobra para ver se ela é venenosa ou não, mas vocês vão ver que tem algumas características que diferenciam, você pode ver ela de longe. Bom, a gente chama de áglifa todas as cobras que não têm presa inoculadora de veneno, que são daquela família grande que eu falei, das colubrídeas. Então, são cobras às vezes agressivas, às vezes não, aquelas cobras cipó, cobra d'água, são cobras comuns, às vezes elas mordem, às vezes elas saem correndo, são cobras às vezes muito agitadas, mas só que elas não têm presa inoculadora de veneno, elas não causam então envenenamento, apesar de que elas podem te atacar e pode dar uma mordidinha. Essas cobras, as opistógrafas, elas têm uma presa inoculadora de veneno na parte posterior da boca. Elas também são da família das colubróideas. Não são consideradas venenosas porque elas não conseguem injetar esse veneno como defesa. Geralmente esse veneno é usado só para alimentação, então essa presa geralmente é posterior, tem um canalzinho de veneno, injeta algum veneno, mas ela não consegue injetar no ser humano, então não é a cobra que nos interessa. E essa sim é a proterógrafa. Proterógrafa, ela tem uma pequena presa curva anterior e ela tem veneno. A representante aqui no Brasil das proterógrafas é justamente a cobra coral. Por esse motivo, por essa presa ser fixa, curvada para trás, e pelo fato da cobra não conseguir abrir totalmente a boca, ela não consegue te injetar o veneno como uma jararaca, por exemplo. Para uma coral te injetar um veneno, ela precisa pegar numa dobra do corpo, ou pegar perto do pé, perto da mão. Ela não vai conseguir, na sua perna, por exemplo, conseguir injetar. Além disso, ela é extremamente fugidia, ela tenta fugir, ela tenta se esconder, ela só vai realmente te atacar quando ela se sentir sem chance de fuga. Isso aqui no Brasil. Fora do Brasil, as grandes representantes das proterógrafas são as najas na Índia e na Ásia e as mambas na África. São cobras grandes, a cabeça e a presa parecem muito com ela, mas como elas são muito grandes, ela injeta uma quantidade grande de veneno, extremamente agressivas, e como o veneno é muito potente, elas causam uma quantidade muito grande de óbitos. E aqui estão as solenógrafas. As solenógrafas, elas têm presas articuladas. Então, quando ela fecha a boca, essa presa se dobra como um canivete para trás. E ela abre a boca quase de 180 graus. E injeta quase como uma agulha hipodérmica. Então, ela abre a boca e bate em qualquer parte do corpo. Então, ela consegue injetar na perna, consegue injetar no pé. E quando ela bate, ela fecha, se ela pegar no dedo, por exemplo, ela também consegue injetar. Então, realmente, elas são muito mais
Elas conseguem, o índice de acerto da picada delas é muito maior do que qualquer outro tipo de dentição. Então agora a gente vai ver a cara dessas cobras e quem são elas no Brasil. Bom, então das venenosas, temos as viperídeas, que tem elas é que tem o dente como canivete, que são as solenóides. E a gente divide entre bótrops, laqueses e protatos. As bótrops são as jararacas, urutu, caiçaca, jararacuçu. Então são as cobras mais comuns, inclusive, que se vê. Elas geralmente habitam regiões úmidas, perto de rios. Muito comum, inclusive na região aqui de São Pedro do Sapucaí. A gente tem lá bastante urutu perto da Pedra do Baú. E são as cobras de longe que mais nos causa problema, que mais causam acidente. A laquesis é a surucucu. Ela só existe, como eu disse, no norte do Espírito Santo, Mata Atlântica, até o Amazonas. No Amazonas é bem mais comum o acidente com elas, principalmente comunidades indígenas. E a surucucu é uma cobra fantástica, ela é muito grande, ela é mais agressiva do que o normal. Ela, inclusive, quando ela não consegue picar, às vezes vai para cima para testar um novo bote, o que não é comum nas cobras. E como ela é muito grande, ela injeta uma quantidade gigantesca de veneno. Não que o veneno dela seja mais forte, mas como ela injeta mais veneno, os problemas com a surucucu são bem graves. E a cascavel, a Protanus. A cascavel, ela faz muito barulho, ela é tímida, talvez por isso que o acidente com cascavel seja tão raro comparado com as bótrops. Elas são comuns em terreno seco, pedregoso. Então aqui, região de Itatiba, de Jundiaí, a gente encontra bastante cascavel, mas mesmo assim, mesmo lá, os acidentes não são tão comuns. E as micrurus, que são as cobras corais, elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. A cobra coral verdadeira, existem várias cobras que imitam a cobra coral como meio de defesa, e na verdade elas são muito mais numerosas do que as próprias cobras corais, também numa proporção de mais ou menos 10 para 1. Então, se você encontrar uma cobra coral, é grande chance dela não ser a coral verdadeira. Agora, é muito difícil distinguir uma cobra coral verdadeira de uma falsa. Existem na literatura se o vermelho está junto com o preto é porque não é coral verdadeira. Isso não funciona aqui no Brasil. As cobras são muito parecidas e mesmo técnicos do Butantan, eu já vi, eles às vezes se confundem e eles não brincam com isso. Quer dizer, eles só realmente vão manipular uma falsa coral quando eles têm certeza que é uma falsa coral. Então, essa aqui é uma bótrops característica, uma jararaca, essa jararaca ioa, eu vou falar um pouquinho dela. Então, elas têm escamas pequenas na cabeça, elas têm esses dois furos que são característicos, são as fossetas loreais. Por esse furo, ela sente o calor da presa, e é o calor também que dirige o bote dela para a defesa. Por isso que ela costuma picar, quando você está com bota, ela pode procurar picar um pouquinho acima da bota, porque pela fosseta loreal ela vai sentir onde tem mais calor. Essa é a laquesis, que é a surucucu bico de jaca que eu falei. A laquesis pode chegar a 2,5 metros, 3 metros, até 4 metros de comprimento. Então é uma cobra realmente muito grande. Essa cobra que eu disse que ela desaparece quando você tem uma urbanização do local. Então você só vai encontrar uma surucucu realmente numa expedição, numa trilha bem remota, porque ela não gosta da presença do ser humano. E agora, como eu disse, os acidentes dela são bem graves e acontecem justamente por esse fato dela ser um pouco mais agressiva do que a maioria das cobras. Essa aqui é a cascavel. Você vê, a cascavel também tem uma fosseta loreal e característica das escamas bem salientes, como a surucucu brigrinjá. E aqui a coral verdadeira, a micrurus. Essa coral tem uma característica que é a ponta do rabo dela, ela mexe como se fosse uma minhoca para chamar a atenção tanto do predador, então o predador está indo atrás daquilo e ela consegue escapar pelo outro lado, e algumas delas usam isso como atração para a própria presa. A presa vai atrás, achando que é uma minhoca, e ela faz a volta aqui. Essa aqui é uma coral verdadeira. Então, cobras venenosas, recapitulando, só temos esses 4 tipos aqui no Brasil. A surucucu,
a cascavel, a jararaca e a cobra-coral. É lógico que eu estou falando em termos de família. Em jararaca, aqui a gente engloba as urutus, a jararacuçu, a cascavel. Existem algumas espécies de cascavéis aqui no Brasil, mas elas são todas muito parecidas. O veneno, apesar de muito diferente do veneno da cascavel norte-americana, todas as cascavéis do Brasil têm um veneno muito parecido. E tanto que o soro antiveneno da cascavel é um só. E a surucucu. O veneno da surucucu é muito parecido com o da jararaca. A diferença é que a quantidade dele é muito maior. Bom, então aqui a gente vai falar do que acontece quando você realmente é picado por uma cobra. O acidente hipotrópico e laquético, ou seja, de surucucu e de jararaca, jararacuçu, urutu, são acidentes proteolíticos, ou seja, ele destrói a proteína do local onde ele é picado, ele é coagulante e ele é hemorrágico. A grosso modo, é um acidente muito mais local do que sistêmico. Então, quando você toma uma picada de jararaca e consegue chegar com um tempo razoável no centro, os problemas que você vai ter são problemas locais, não são problemas sistêmicos. Completamente diferente do crotálico, que é o da cascavel. Ele é neurotóxico, miotóxico e coagulante. São efeitos sistêmicos e não no local. E pior, a picada da cascavel não dói. Ela dói simplesmente quando dói uma agulha, mas o veneno, pelo contrário, depois de um tempo ele até dá uma certa anestesia no local e daí a pessoa pode não dar tanto valor. Como não está doendo, acho que não injetou tanto. Mas daí vão começar as complicações sistêmicas, vocês vão ver, são muito graves. O índice de morte com acidente crotálico é muito maior do que o índice de morte dos acidentes pelo jararaca. E os elapídicos são muito... o acidente com a coral é muito parecido com a crotálica. Então ela também é neurotóxica, miotóxica, hemorrágica e cardiotóxica. Vocês vão ver qual a complicação dessa neurotoxicidade aí dos venenos da cascavel e da coral. Bom, esse é o slide que o pessoal adora, né? São os acidentes com as jararacas e surucucus. Vocês percebem que o acidente ele é muito mais local, quer dizer, ele destrói o tecido. É muito comum a formação desse tipo de bolhas grandes, lipídenas, que comumente infectam. Na verdade, uma das maiores complicações que a gente tem a longo prazo das picadas de jararaca são infecções no local. Antigamente se achava que a boca da cobra tem muita bactéria, mas não é esse o problema. O problema é que o veneno impede que as defesas naturais do nosso corpo cheguem no local da picada e com isso a infecção é quase impossível de você tratar. A gente dá altas doses de antibiótico e mesmo assim é muito mais comum do que não comum você ter infecção nas picadas de jararaca. E aqui um acidente obviamente extremamente grave, onde acabou com necrose, gangrena e amputação do membro. Aqui uma picada foi logo depois da picada. Você vê a primeira característica é um edema muito grande. Então o tecido incha muito, às vezes dobra do tamanho do membro afetado. E mais, esse inchaço é tão grande que as fáscias, que são aquela parte dura do músculo, começam a funcionar como garrote. E daí o sangue não consegue atravessar e chegar na parte distal. Daí a gente faz esse tipo de tratamento. Isso aqui é um tratamento, por incrível que pareça, a gente chama de fasciotomia. A gente faz uns cortes longitudinais para aliviar a pressão do tecido e o sangue conseguir atravessar e chegar no pé. Porque senão a pessoa pode perder a parte distal do membro simplesmente por um garroteamento por esse edema. Essa aqui é uma fasciotomia, depois que o edema regride, você sutura ou deixa cicatrizar com segunda intenção. Aqui também é uma fasciotomia, quer dizer, o edema estava tão intenso que os dedos começaram a ficar isquêmicos e precisou ser feito esses dois cortes para que o sangue conseguisse chegar na parte distal. Então, qual é a frequência para chegar, o tempo para chegar nessa situação? O tempo é muito maior do que a gente espera. Eu vou falar para frente, mas quase todos os acidentes, até 8 horas depois do acidente, você ainda vai estar vivo e ainda pode ser tratado, independente da quantidade de veneno que for injetado. E aqui o acidente por cascavel. Você vê o acidente por cascavel? Esse aqui é um acidente gravíssimo. Ela conseguiu injetar as duas presas. É comum a cobra conseguir injetar uma presa só. Na verdade, na minha experiência, eu vi muito mais acidente com uma presa do que duas. É difícil a gente ver bonitinho assim ela conseguir injetar as duas e uma quantidade grande de veneno.
que é esse aqui o caso. O paciente chega no pronto-socorro falando que acha que foi picado por uma cobra, está sentindo meio adormecido, e uma característica de todos os acidentes de coral e de cascavel, começa a ficar com essa face. Na verdade é uma paralisia, é uma neurotoxicidade descendente, que você começa a perder a motricidade da musculatura da testa, depois da musculatura ocular. Aqui nesse caso, ela já está com estrabismo, inclusive, porque a musculatura ocular já perdeu a força e vai descendo. Quando a pessoa começa a ter problema de fala e de deglutição, esse é um sinal amarelo, quase sinal vermelho, de que o próximo passo é ela parar de respirar, ela começa a perder o controle da musculatura respiratória. E nesse caso, o paciente é intubado. É um problema, porque é uma intubação longa, esse tipo de paralisia demora muito para reverter. O antiveneno, ele só impede a progressão, mas ele não impede, ele não faz você regredir do quadro que você está. Então é comum o paciente ficar meses até intubado, com traqueostomia, e esse tratamento pode ser bem longo. Paralelamente a isso, você tem o problema renal. Ele é miotóxico, ou seja, ele destrói células da musculatura estriada, da musculatura vermelha, e a parte vermelha da musculatura, que a gente chama de mioglobina, cai na corrente sanguínea e começa a entupir os rins. Então o tratamento para isso é uma quantidade muito grande de líquido que a gente dá para fazer o rim funcionar e tentar colocar aquilo para frente, mas pode evoluir para uma insuficiência renal aguda, que também pode ser fatal. O que é interessante desse caso aqui, da face da cascavel, vocês vão ver, comum na roça, o pessoal fala, picada de cascavel deixa você cego. Daí um médico muito inteligente percebeu que a cegueira era justamente porque caía a pálpebra. Você faz assim, a pessoa enxerga. Quando cai a pálpebra, realmente não enxerga, mas por perda de força da musculatura facial. Bom, então vamos lá. Mais importante do que o que fazer uma picada de cobra é o que não fazer. Então aqui, nesse primeiro item, torniquete, punção, incisão, amputação, sucção, enfaixamento, fumo e esse específico pessoa, quem é do Nordeste aqui já ouviu falar de específico pessoa. Isso aqui tem em qualquer farmácia do Nordeste e tem uma cobrinha desenhada porque eles têm certeza, na verdade, que a única coisa que te salva uma picada de cobra é específico pessoa. Então, se você estiver por lá, alguém vai trazer isso para você tomar, pode tomar porque não faz nada. É um extrato vegetal feito com algumas plantas lá. Inclusive, um cientista do Butantan estudou o específico pessoa e percebeu que em cada estado ele é completamente diferente. As plantas que usam são outras, enfim. Mas eles vão querer te dar porque eles acham que é isso que são. E realmente, isso aqui ele não tem nenhuma ação com veneno, então não tem. Agora, quanto a torniquetes, torniquete jamais deve ser feito. Vocês viram naqueles slides dos acidentes botrópicos que o efeito local é muito intenso. Se você faz um torniquete, aquele veneno vai continuar no local e agindo com muito mais rapidez, com muito mais potência. Então a chance de você ter uma amputação e perder o membro é muito grande. Então jamais fazer um torniquete. Existia a dúvida da eficácia de um torniquete numa picada por coral ou por cascavel, como o veneno é mais sistêmico, enfim. E se descobriu por estudos em animais, enfim, que não muda, realmente só piora. Então não se deve fazer torniquete de maneira nenhuma e em nenhum tipo de acidente com animais peçonhentos. Quanto a punções, também não se consegue tirar absolutamente nada do veneno por punção, e tanto punção quanto incisão tem um problema que eu disse da infecção. Então, aquele lugar vai se infeccionar, se você fizer então um corte ou puncionar, aí sim que essa infecção vai ficar muito maior e muito mais difícil de ser tratada. Amputações, isso tem um caso em Sorocaba, um cortador de cana. Eu trabalhava no centro de fixação de Sorocaba, a gente recebia lá pacientes do Vale do Ribeiro, e um cortador de cana foi picado na mão por uma cobra. Ele estava com aquele facão e ele imediatamente cortou o braço dele fora e chegou o pior dessa história é que a cobra nem venenosa. Na época não se fazia implante, foi um caso, bom, até hoje, qualquer palestra, qualquer um habitante, eles contam esse caso porque esse ficou famoso. Enfaixamento também, não há
Não há por que enfaixar, basta você manter limpo o local. Então, esse primeiro parágrafo você não deve usar. Então, qual a conduta correta? Primeiro, isso é o mais importante, pensar como transportar até uma unidade de saúde o mais rápido possível, com calma e em jejum. Por que o jejum? Porque no hospital vão ser feitos alguns procedimentos e se você tiver com o estômago vazio, tem menos chance de você ter uma complicação por causa do conteúdo gástrico. Então, foi picado de cobra, vamos dar uma comidinha, não, jejum, deixar com calma a pessoa, o membro em repouso ligeiramente mais elevado, justamente por causa daquele edema, quer dizer, você vai facilitar a linfa ser drenada e você não vai ter aquele edema tão grande. Importantíssimo, isso normalmente as pessoas esquecem, retirar anéis, joias e roupas restritivas. Como eu disse, esse edema pode até duplicar o tamanho da perna, o tamanho do braço que foi picado. Se você está com um anel, esse anel também vai servir como um garrote, e eu já vi ele inclusive afundar na pele, porque é muito difícil até você entrar com um alicate depois para tirar. Então assim que foi picado, tira os anéis, tira joias e roupas restritivas, coloca o membro elevado, e isso aqui é muito importante. Vocês, depois aqui da palestra, vocês já vão saber como identificar as cobras, mas ainda é importante, se possível, levar o animal para o paciente. É muito fácil para a gente, quando atende o paciente, muito mais fácil quando a gente sabe o que picou, que tipo de animal, assim a gente já entra direto do tratamento, o tratamento vai ser muito mais efetivo. Jejum, mas água pode? Não é interessante tomar água também. Se a pessoa estiver fazendo esporte, ela estiver desidratada, um pouco de água que tomar, você vai acabar absorvendo, mas se possível, se a pessoa está bem, deixa em jejum completo. E não só com venenosa, mas só com as hipotróficas e laquéticas. A cascavel e a coral, você não tem edema, você só tem aquela a marca da picada. Antigamente, o Butantan disponibilizava soro para você deixar nas fazendas, ou você vai fazer uma expedição grande e você leva soro. Os soros antiofídicos, eles são feitos em cavalo, então você injeta a dose progressiva de veneno de cobra em cavalos, e daí o cavalo vai criando anticorpos. Daí é colhido o sangue desse cavalo, purificado o plasma, e assim é feito o soro, tem uma quantidade muito grande de anticorpos. Só que esse plasma, ele é muito antigênico, ele causa muita alergia nas pessoas. Reações alérgicas. Pode ser desde uma coceira, uma urticária, até um choque anafilático, uma reação muito grave. O que se descobriu com trabalhos também é que a quantidade de soro injetado e desnecessário era muito grande e as complicações muito maiores do que se não injetasse e simplesmente levasse um paciente para ser tratado no centro. Então hoje o Butantan não disponibiliza soro para ler. Os soros vão estar nos centros. Existe um site que eu vou dar no final que mostra, isso é muito bem feito do governo, ele espalha o soro. Em qualquer lugar que você tiver, a menos de 200 quilômetros vai ter um hospital, um centro de saúde com soroterapia e com alguém treinado para fazer o tratamento. Porque vocês vejam, a quantidade de soro que se usa é muito grande. Num acidente grave de soro, de acidente hipotrópico, você tem que usar 12 ampolas de soro. Para você dar 12 ampolas de soro, você tem que dar corticoide antes, tem que dar antihistamínico. Então, é um tratamento que deve ser feito por um profissional de saúde. Como diferenciar o acidente leve, moderado ou grave? O acidente leve do hipotrópico, então você tem edema local, então um pouquinho de inchaço, de até 2 segmentos. Você tem tempo de coagulação normal levemente alterado e hemorragia sistêmica não presente ou discreta. Os acidentes moderados, o edema já é de 3 a 4 segmentos, são aqueles edemas grandes que pode ir até o ombro, se for picado na mão. Tempo de coagulação normal ou alterado e hemorragia sistêmica também é ausente ou discreta. O que caracteriza o acidente hipotrópico grave são edema gigantesco de 5 segmentos, hemorragia grave, hipotensão e insuficiência renal. Nesse caso que a gente entra com o tratamento máximo, que são as 12 ampolas. Para o acidente crotálico. Lembrando que o soro,
Então ele é feito desses 3 soros. Existe o soro protálico, antiprotálico, o soro antibotrópico e o antielapídico. Agora existe um polivalente, que é a mistura desses 3, justamente para quando o médico não sabe em qual cobra foi o acidente. Obviamente, como a clínica é muito diferente, quem está acostumado em tratar esse tipo de paciente já sabe qual cobra picou. Então normalmente a gente usa a soroterapia específica, que é o que eu estou explicando aqui. Então por isso tem aqui soro específico. O acidente com cascavel leve, 5 ampolas. Você tem ptose palpebral, que é aquela queda da pálpebra, ausente ou aparece muito depois. A mialgia, que é a dor muscular, não pode estar presente. E a urina escura ou oligúria ausente. Então, o acidente leve protálico, a pessoa quase não tem nada. Ela talvez tenha uma ptose palpebral, às vezes um arranhão com a presa da coisa, mas o veneno realmente não foi injetado em uma quantidade suficiente. O acidente moderado, você já usa 10 ampolas, quando tem ptose palpebral discreta ou evidente, então tem que ter ptose palpebral. A mialgia, que é a dor muscular discreta, e a urina clara ou um pouco escura. E os acidentes graves, esses acidentes são sempre tratados em UTI, tanto que no Hospital Vital Brasil eles mandam o paciente para o HU, que fica lá perto, mas tem UTI, que não tem no Hospital Brasil. E daí a característica, a ptose palpebral evidente, com ou sem insuficiência respiratória, que às vezes não tem, mas ela vai aparecer mais tarde. A mialgia sempre presente, uma dor muscular intensa, o paciente inclusive precisa ser tratado com morfina, que é uma dor insuportável, e urina escura com ou sem insuficiência renal. Também, a urina escura pode mostrar que essa insuficiência renal vai aparecer mais para frente, ela não precisa estar presente na hora que o paciente chega. E a soroterapia para o elapídico, como é um acidente muito raro, difícil de ver e com poucos estudos, a gente sempre trata como acidente grave. São 10 ampolas eveleno, independente do tipo de acidente. A clínica é muito parecida com aquela clínica da Cascavel, principalmente, que é mais importante é justamente a neurotoxicidade e a paralisia da musculatura respiratória. Bom, aqui eu tenho trabalhado com o Butantan na Ilha Queimada Grande, que é uma ilha, você já deve ter ouvido falar, fica no litoral de São Paulo, na altura de Itanhaém. Ela fica a 30 quilômetros da costa, e a grande característica dela, uma coisa que é interessantíssimo, é o lugar do mundo onde tem a maior quantidade de cobras por metro quadrado. E acontece isso porque a cobra aqui, essa ilha fazia parte do continente, eles calculam há mais ou menos 12 mil anos atrás. E quando teve o degelo e o nível do mar subiu, era um pico de uma montanha que se separou. E as cobras que ficaram aqui, que eram botrópicas, eram jararacas, elas se especializaram e se transformaram numa espécie única, endêmica, que só existe aqui na ilha. E por causa disso ela é extremamente valorizada no mercado de animais, no mercado negro de animais, e é o único risco que essa cobra corre hoje em dia lá é justamente esse mercado. Ela chegou a ser vendida por $20 mil nos Estados Unidos, um exemplar de uma cobra dessa, só por ela ser tão especial, ser tão diferente. O desembarque na Ilha Queimada Grande é muito difícil, ela não tem praia, então o desembarque só pode ser feito no mar calmo e nas pedras. Existem várias placas lá que mostram que é proibido. Aqui vocês veem a quantidade de aves migratórias, e é por causa disso que o número de cobras é tão grande. Então, elas têm uma quantidade infinita de alimento, que são as aves migratórias, elas não têm predadores, e elas então se desenvolvem a ponto de você encontrar em determinadas regiões até 4 cobras por metro quadrado. Então você fica parado num canto, uma mata atlântica alta em alguns pontos, e elas sobem nas árvores. Você vê uma quantidade imensa de cobras, é extremamente interessante. A gente anda lá sempre com peneiras de couro, porque a mata às vezes você não consegue ver embaixo onde você está pisando. E o Butantan faz uma série de estudos populacionais, estudos de migração dessa cobra lá dentro. E a semana retrasada a gente teve a chance de estar na ilha com o pessoal da National Geographic, que fez um documentário. Eles estão fazendo um documentário sobre a vida selvagem no Brasil, que vai ser lançado na Copa, chama Brasil Wild. Vai ser extremamente interessante, e uma parte vai ser isso que eles filmaram lá na Ilha Queimada Grande.
E aqui a cobra de lá, que é a jararaca ilhoa. Ela tem uma cor maravilhosa, ela é quase dourada, ela tem um amarelo muito vivo. E pior, quando ela é tirada daqui e levada para cativeiro, ela perde essa cor dourada, ela fica com um amarelo pálido, quase cinza. No Butantã existe essa cobra, lá no museuzinho, se você forem lá, elas estão lá vivas para conhecer, mas elas não têm essa cor bonita que elas têm lá. Diferente das jararacas, elas sobem em árvore, e essa aqui é a maneira delas caçarem. Elas sobem o pessoal chama de lugares estratégicos, onde elas sabem que aves migratórias vão pousar, elas ficam lá enroladinhas, ela espera a ave, está bem pertinho dela, ela simplesmente pica. Espera a ave morrer, diferente das jararacas do continente que picam, esperam o animal morrer, aí elas vão atrás e comem. Aqui não adiantaria, porque a ave sairia voando e cairia no mar. Então ela continua segurando com a boca até a ave morrer e acaba comendo. E aqui eu coloquei esse slide para mostrar que um número imenso de acidentes de cobra que a gente vê em centro de intoxicações é pessoas que vão manipular a cobra. Então o cara, não, eu sei mexer com cobra, pega, e a cobra dá uma viradinha e pica, e são acidentes graves, geralmente ela consegue injetar bastante veneno. E para vocês terem ideia, o Valdir, esse rapaz aqui, ele trabalha no Butantã há 30 anos, tem uma experiência tremenda com cobras. Ele não pega, assim como ninguém mais no Butantã, fica pegando cobra para mostrar e para tirar veneno. Para tirar veneno é feita uma sedação na cobra com gás carbônico, que ela fica bem anestesiada, bem paradinha para você conseguir tirar o veneno com segurança. E o que se usa hoje em dia são esses tubos transparentes. Então você coloca a cabeça da cobra no tubo de longe, põe ela para dentro, assim você consegue manipular. Aqui eles colocam chipzinhos do tamanho de grãos de arroz, e assim eles conseguem mapear a população da cobra lá na ilha. Bom, segundo problema que a gente tem no meio do mato é o aracnidismo, que são picadas de escorpiões e de aranhas. Vamos falar do foneutrismo, que são as armadeiras, Lactrodectus, são as viúvas negras, Loxoceles, são a aranha marrom, e os escorpiões. Então vamos lá, aranhas no Brasil. Acidentes com aranhas são notificados cerca de 20 mil. Aqui, como na cobra a gente achava que mais ou menos metade só era notificado, aqui a gente acha que mais ou menos 10% dos acidentes são notificados. Mesmo porque muitas vezes as pessoas são picadas por aranha e nem sabem que é uma aranha que picou. Então a gente acha que tem pelo menos 10 vezes esse número de acidentes por caso. Só que você vê que a letalidade é muito pequena, 0,05%. Diferente do escorpião, notificado cerca de 30 mil. Aqui também, mas como a picada de escorpião é muito dolorosa, geralmente eles procuram no centro, então são notificados, só que a letalidade aqui já é bem mais alta, de 0,2%. E aqui são as únicas 3 aranhas que causam problemas para o ser humano aqui no Brasil. Então, a Foneutra, que é a armadeira, a Loxoceles, que é a aranha marrom, e a Lactrodectus, que é a viúva negra. Todas as outras aranhas não causam problema. Todas essas aranhas, as 3, elas fazem teias irregulares e pequenas. Então aquelas aranhas que fazem teias lindas, grandonas, aquelas não têm perigo nenhum. Elas às vezes até picam, mas o veneno dela não é ativo no ser humano. Você pode sentir como uma picada de formiga talvez, mas ela não causa nada. Essas 3 aranhas sim é que causam problema. A Foneutra, vocês vão ver, o problema dela é que ela é muito agressiva, ela é grande, ela pula em você e injeta uma quantidade grande de veneno. O veneno dela é extremamente doloroso. E ela simula, é como a pimenta simula a dor na boca, o veneno da armadeira simula a dor que ela pica. E é uma dor extremamente intensa. Eu já vi cara de roça mesmo, os caras toscos berrarem e chorarem de dor por causa de picada de armadeira. E você faz um bloqueiozinho com anestésico, passa a dor na hora. Então a dor realmente ela só está simulando a dor, você não está tendo nenhuma lesão no tecido. Só que essa ação desse veneno pode durar várias horas, muito mais do que a ação do anestésico. Então o paciente continua no pronto-socorro, fazendo várias injeções de anestésico até esse veneno ser metabolizado. A Loxoceles é a aranha marrom. De longe a aranha que mais traz problema para a gente, porque as consequências dela são mais graves a longo prazo. E muito comum, principalmente no Paraná. Quem é de Curitiba ou
região lá de Curitiba já viu muito, mesmo aqui no Brasil, é muito comum, são aranhas urbanas, elas ficam em casa, muito pouco agressivas, elas só ficam quando comprimidas na pele. No Butantan eles colocam em cima da pele para andar assim, para mostrar como ela não pica. Mas quando você comprime ela pica e o veneno dela causa grandes problemas. E a viúva negra. A viúva negra, raríssimo acidente com ela, e os problemas são mais sistêmicos, como vocês vão ver. Eu nunca tratei de todos esses animais aqui, o único que eu não vi realmente um acidente foi o acidente de Latrodectus. Aqui só como curiosidade, o tipo de perícia, a distribuição de olhos, o habitat e como elas são ativas. Isso é importante. A aranha marrom, ela é ativa durante a noite e quando começa a clarear, ela se esconde. E se esconde no primeiro lugar escuro que ela vê. Então, roupa no chão, sapato, esse é o acidente mais comum com ela. Ela se esconde, a hora que você acorda, vai vestir a roupa, comprime ela contra o corpo e toma a picada. E vocês vão ver como é a picada. A viúva negra é ativa de dia e a armadeira, ela é ativa à noite, mas de dia ela costuma trocar de esconderijos. E nessa hora que ela troca de esconderijo, ela é muito mais agressiva. E essa é a armadeira. Quem já viu uma armadeira de perto, a primeira coisa que chama a atenção é o tamanho. Ela é muito grande. Daqui a aqui ela pode ter por volta de 15 centímetros, às vezes até mais. O corpo dela é extremamente resistente. Você parte com o sapato, às vezes tira ela no concessionário e ela continua correndo. Muito rápida e pior, ela pula até 30 centímetros. Então, você vai com uma réguazinha, vai bater na aranha, pum, ela pulou e te pica no braço. Isso é bem comum. Ela pula com a quelícera aberta já. E quando ela cai, ela pica e te injeta o veneno. Esse veneno, como eu disse, causa uma dor muito grande. Geralmente não tem repercussões sistêmicas, mas você vai acabar no pronto-socorro para tratar essa dor. Elas são confundidas, a armadeira, com aquelas aranhas de grama que a gente chama, que é a liposa, que são as tarântulas, ou pelo menos elas são mais próximas das tarântulas, que são as aranhas europeias, e que não são perigosas. A grande diferença, primeiro, é o tamanho, mas elas são muito parecidas, assim, morfologicamente. E aqui, em vez desses cachinhos, parece um cachinho de uva, a licosa tem uma seta bem nítida desenhada aqui no pós-abdômen dela. Aqui a viúva negra, são as Latrodectus, são aranhas muito bonitas, com esse símbolo. Quem assistia a Batman lembra que a viúva negra tinha esse símbolo aqui, que é uma característica da viúva negra, tanto aqui no Brasil quanto da América do Norte. Ela tem essa ampulheta vermelha desenhada. São aranhas pouco agressivas, mas o veneno dá repercussões sistêmicas, como vocês vão ver. E essa aranha marrom. A aranha marrom nos Estados Unidos é chamada de aranha violino, por causa desse desenho que ela tem aqui, que tem a forma de um violino. Essa posição dela é extremamente comum. Ela fica com esses, ela parece que ela está achatada, que ela está morta, ela dobra as patas para trás. Quem procurar, em São Bento, em qualquer casinha lá, você procura num cantinho, você vai achar uma Lotus ocebris. E isso faz dela mais perigosa quando ela está convivendo onde a gente está. Ela é bem pequena, ela tem mais ou menos 1,5 cm, no máximo 2 centímetros com as pernas esticadas. Então, os aspectos clínicos. Primeiro, foneuta, que é a armadeira. A gente tem soro específico para todas elas. 2 a 4 ou 5 a 10 ampolas, dependendo do acidente. Raramente a gente usa, porque, como eu disse, o tratamento a gente faz com anestésico local até metabolizar o veneno. E com isso a gente evita aqueles efeitos alérgicos que o soro pode causar. Quando o acidente é mais grave, principalmente quando tem sudorese, vômito, algumas arritmias cardíacas que são causadas pela dor e não pelo veneno em si, ou edema agudo de pulmão e choque. Esse sim pode ser causado em criança quando a quantidade de veneno é muito grande. Daí sim a gente usa a soroterapia. Fora isso, a gente faz tratamento com anestésico local. A Latrodectus, como eu disse, é um acidente que eu nunca vi, da viúva negra. A gente usa 1 a 2 ampolas e diz que o que é muito comum é essa dor abdominal. O paciente sente dor abdominal, muito vômito, dor muscular, pode ter febre, bastante febre, e que isso, mesmo quando você não faz a soroterapia, ele costuma regredir. A viúva negra da América do Norte, o veneno é muito mais ativo e eles têm mais problema do que nós aqui com elas.
E a Loxosceles, essa sim, grande problema. O pessoal do Paraná trata isso com muita frequência. Para vocês terem ideia, 36% dos acidentes aracnídeos notificados e o Paraná tem 75% dos casos. A letalidade, 1,5%. Essa letalidade extremamente alta, mas principalmente em crianças. Esse é também um problema, a picada quase indolor. A pessoa não sente a picada, às vezes vê a aranha e por isso acha que ela pode ter picado. Inicia como uma pápula branca e, na verdade, essa pequena bolha é mais comum, parece uma queimadura de cigarro, igualzinho. É uma bolinha, começa a queimar um pouco e depois começa a formar uma placa eritematosa, uma placa vermelha, endurecida. Pode haver erupção, como um sarampo, assim, uma erupção escaladiforme e sintomas sistêmicos. E isso é o mais importante, que é a necrose cutânea gravitacional, que eu vou mostrar para frente, e ocorre a partir do 3º dia. Então você vê uma picada de aranha marrom, dependendo do quadro, você já sabe que aquilo vai complicar, mas o paciente não sabe, ainda não apareceu nada. E acontece isso como eu vou mostrar para frente. Esse é o comecinho dela. Então foi picado, isso aqui é mais ou menos no 3º dia. No 1º dia, aquela bolinha da queimadura de cigarro, e daí ela começa a aumentar. Esse aumento é gravitacional, a picada foi sempre acima da onde ele está, da onde essa necrose está crescendo. Aqui, a picada foi aqui em cima e começou a descer. E é comum essas lesões satélites, porque o veneno corre por baixo da pele e ele vai aparecer umas necroses em outros lugares. Sempre poupa músculo, então ele só vai, essa necrose só vai chegar até o músculo. Mas só que ela pode causar problemas sérios, como nesse garoto aqui, que perdeu toda a parte do rosto, que precisou ser feito enxerto. E geralmente você precisa de enxerto, porque isso aqui ele perde, você perde toda a derme até a muscular e você não consegue granular isso. Então você precisa tirar tecido sangue em algum lugar e fazer um enxerto aqui que é feito pelo cirurgião plástico. Foi o caso desse garoto aqui. Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Quer dizer, essas lesões de Loxosceles, como eu disse, são bem comuns. E a soroterapia, o que ela vai fazer é diminuir a extensão dessa necrose. E esse está sendo um problema grande de saúde pública, o escorpionismo. Não tanto pelo escorpião marrom. O escorpião marrom, o veneno dele é muito parecido com a da madeira, só dói, trata com anestésico local e não tem grandes problemas. O escorpião amarelo é muito mais grave e está causando, inclusive, muitas mortes, porque ele é característico de áreas degradadas, áreas naturais degradadas. Então, beira de cidade, algumas cidades como São Pedro aqui, Águas de São Pedro, a quantidade de escorpião é gigantesca. Pronto-socorro, todo dia você recebe 2 ou 3 casos de gente picada e às vezes com consequências graves. Então, 3 tipos também: picada leve, tratamento local. Como eu disse, é só dor tem 5% dos casos de picada de escorpiões, a gente trata com anestésico local. Moderado, a gente usa 4 ampolas quando tem sintomas locais e alguns sintomas sistêmicos, como sudorese, náusea, vômito, taquicardia e hipertensão. Na verdade, a gente está sendo cada vez mais agressivo no tratamento. Quando você tem hipertensão e taquicardia, você já começa a fazer mais ampolas de soro, até como se fosse um tratamento grave com 8 ampolas. O tratamento grave clássico tem vômitos profusos, agitação, sonolência, hipotermia, arritmia, tremores e espasmos musculares. E esse é o grande problema: choque e edema agudo do pulmão. Não sei o que é o pulmão. O edema agudo do pulmão, porque o veneno tem uma fração cardiotóxica. Então o coração começa a se intoxicar pelo veneno, você começa a ter uma diminuição da fração de ejeção, da quantidade de sangue que ele manda para frente, o sangue vai se represando no pulmão, tem edema agudo do pulmão e choque cardiogênico. É um choque que você não consegue tirar. Isso é comum em crianças. Às vezes a criança sai com lesões, às vezes com lesão neurológica por problema, por edema cerebral. Então são casos realmente muito graves. E é comum você achar picada de escorpião no berço das crianças e aonde elas estavam brincando e foram no escorpião, enfim. Bom, agora os acidentes menos graves, tirando o caso das abelhas, mas vamos lá, são os acidentes com insetos.
Lepidópteros, que são os acidentes com as mariposas, na verdade não são elas que causam acidentes, e sim a larva delas, que são as taturanas. Himenópteros, que são vespas, moscas, vespas, abelhas, etc. E outros artrópodes aqui, uma centopeia, ou uma lacraia. Bom, essas são as lagartas que causam acidentes. Acidentes, às vezes, muito parecidos com os acidentes da Loxosceles, principalmente a lonomia e a paramama, também comum no Paraná. O Paraná é o estado mais legal para essas coisas. Os colhedores de maçã no sul do Paraná, Santa Catarina, eles costumam se queimar, queimaduras graves que causam inclusive a morte. Todas essas são extremamente venenosas. Os venenos estão na ponta desses espinhos que cobrem o corpo. Então todas as lagartas peludas você deve tomar cuidado, porque elas podem causar problemas sérios. Principalmente essas duas, a lonomia e a paramama. Aqui o acidente com elas. Você vê um acidente grave, aqui é uma tomografia cerebral com uma grande hemorragia cerebral. Aqui, problema de insuficiência renal também por problema de biotoxicidade. E aqui uma lesão muito parecida com a lesão da Loxosceles, também com necrose e às vezes também precisa de enxerto depois. Essa é uma lesão numa colhedora de maçã, que ela raspou num galho que tinha várias paramamas. E teve essa queimadura grave com perda de tecido, etc. Vocês viram que é bastante, 4.089 acidentes notificados em 2009, e em 2009 houveram 5 mortes. Tratamento é feito com soro antiveneno de 5 a 10 ampolas e tratamento sintomático também. E abelhas e vespas. Para escalador isso aqui é extremamente comum, quase todo escalador já teve um probleminha com abelhas. A letalidade é baixa, 0,3%. Lembrando que mais de 5 picadas por quilo de peso, você pode já ter problema numa pessoa não alérgica. Uma pessoa alérgica pode morrer com uma picada de abelha, porque você tem edema, esse edema pode ser em vias aéreas, um edema de glote, onde você perde a respiração, e pode ter também choque por choque anafilático. Mas enfim, vocês vejam que a notificação é extremamente baixa. Obviamente, a maioria das pessoas que já foi picada por abelha não notificou, então esse número aqui é muito pouco fidedigno. E a sintomatologia local, sistêmica e reações alérgicas. Essa aqui, um ataque grave de abelha, você vê esse peludinho aqui, são ferrões de abelha. E lembrando que o ferrão da abelha permanece no corpo e ele tem uma musculatura que vai injetando veneno. Quanto mais cedo você retirar esse ferrão, melhor. Só que se você retirar usando o mecanismo de pinça, você vai acabar injetando mais ainda o veneno que está naquela glândula. A maneira mais correta de tirar é você passar alguma lâmina, pode ser uma faca, enfim, passar como se estivesse fazendo uma depilação, assim você consegue tirar os ferrões sem que eles injetem mais veneno. Pode usar também cartão de crédito, às vezes funciona para você tirar esses ferrões. A abelha é muito interessante você saber a biologia dela, porque ela, na verdade ela está te picando como uma defesa, ela está defendendo a colmeia. Só que tem uma série de problemas aí. A primeira picada que você leva, a abelha que picou, ela libera um feromônio que mostra para as outras abelhas que a colmeia está em risco. E as outras abelhas vão atrás desse hormônio, então elas vão te picar mais. Não adianta ficar parado no local comum, porque elas vêm, cada uma vai soltar mais hormônio, isso vai aumentando. Então a abelha, a melhor coisa que você tem a fazer é realmente sair do local. E quanto mais rápido, melhor. Você pode sair correndo. Elas têm um problema de navegação, elas costumam voar em linha reta. Então você correr em zigue-zague também ajuda. Quando uma colmeia é muito grande, você acaba com mais medo de nadar. Parece desenho, né? Você correndo. Enfim, nunca ficar parado no local. Esse é o grande problema para o escalador. Você está numa via, num cruze de uma via. Ela solta esse hormônio só na picada, porque o pessoal fala que não pode matar. Se você matar ela, as outras vêm atrás de você. Ou é só quando ela pica, ela solta? O que eu sei é que elas soltam realmente quando picam. Isso faz parte da biologia delas. Uma pica, solta o hormônio justamente para mostrar para as outras que a colmeia está em perigo e as outras vão picar também e também soltar o hormônio. Então isso vai aumentando. Então, daí você tem que sair dali. Ela segue também o gás carbônico, assim como todo inseto, mesmo o mosquito, eles vão atrás do gás carbônico que você exala.
e de barulho. Esqueci disso também, barulho. Então, corre e quieto, tenta não correr berrando, ajudar a abelha a te achar. E óbvio, se tiver água no local, você consegue se atirar na água. Mas como eu estava dizendo, para o escalador isso é muito complicado. Você está num crux, vem um enxame de abelha, você não consegue sair dali. E o negócio é manter a calma, tentar sair o mais rápido possível do local, tirar o máximo possível dos ferrões e procurar ajuda médica se você começar a ter algum sintoma sistêmico, como falta de ar, moleza no corpo, enfim, alguma coisa que mostra que esse veneno está agindo de uma maneira sistêmica. Polaramine, tipo, qualquer pessoa você pode dar polaramine para qualquer um? Antistamínico, polaramine, Fenergan, Alegra, você vai diminuir os efeitos, isso em qualquer picada. Mas existe ficar alérgico a um antistamínico, não? Existe, mas bem raro. O cúmulo do azar, né? Toma, a chance de você ser alérgico ao antialérgico existe, mas é muito pequena. Não, a vespa, e esse é um problema, a vespa, como ela não deixa o ferrão, ela consegue te picar mais de uma vez. Esse slide aqui, quem já foi para a Amazônia já viu isso aqui, eles chamam de marimbondo chapéu. Eles são muito grandes. Essa parte amarelinha aqui é o abdômen dele, é gigante e tem um ferrão muito grande. Eu uma vez estava andando numa ladeira lá, perto de uma cachoeira, e eu estava levantando os raios para passar por baixo. Quando eu levantei, ela veio e bateu, isso aqui bateu no meu peito, começou a tomar picada e eu pulei na água. Eu estava dentro da água. Quando eu saí, os marimbondos ainda estavam grudados, eles são grandes, eles grudam e injetam. Eu fiquei mal, achei que passei a noite achando que ia morrer, e a gente acordou bem, mas isso pode ter consequências, são agressivos e bastante comuns. Existe uma infinidade de tipos de vespas que causam acidente, e agora as abelhas têm sido muito mais comum. Todo mundo sabe que as abelhas africanas foram trazidas aqui no Brasil na década de 50 para estudos e elas fugiram e se cruzaram com as abelhas europeias e tornaram e deixaram elas muito agressivas. E essa agressividade é que é o problema, elas defendem o território delas e a colmeia com tudo, elas voam em um enxame muito grande e tentam picar até que o agressor saia de lá. E é aí que acontecem esses problemas aqui com os escaladores. Então, e aquela história de que a abelha morre quando pica? Ela realmente morre, porque essa parte do abdômen dela que sai com o veneno, ela vai morrer depois, ela sai voando e depois ela vai morrer. Mas isso não interessa pra gente, ela ficou, vai morrer, mas você está recebendo aquele veneno dela. Bom, problemas com formigas. Na verdade, a única formiga que traz problemas por causa do veneno, por incrível que pareça, são as lava-pés. Aquelas formigas pequenininhas que a gente pisa e ela sobe na perna, picada extremamente dolorida. Também, quem é alérgico pode ter problemas graves com uma picada, mas para nós que não somos alérgicos, uma grande quantidade de picada pode dar problema sistêmico também, como hipotensão, enfim. E a picada dela é extremamente dolorida, ela dói bastante, ela é muito agressiva. Lá na Ilha Queimada Grande, muito mais do que as cobras, a gente tem problemas com lava-pés. Elas são uma praga lá, cobrem a ilha inteira, tanto que a gente anda sempre com a calça por dentro da meia para evitar que elas piquem. A tocandira é uma formiga grande, ela não vive em colônia, ela vive sozinha, muito comum na Amazônia. E a picada dela também é muito dolorida. Ela tem um veneno neurotóxico local, então ela simula dor também. Inclusive os índios, algumas tribos usam como cerimônias de iniciação lá de várias picadas. Ela não traz efeito sistêmico, ela não tem risco de vida, mas a dor é insuportável da picada da tocandira. E a correição são formigas também amazônicas, que elas se juntam em bandos imensos e vão levando tudo que tem na frente. O problema dela é muito mais mecânico. Elas têm os soldados que têm um pouco de veneno, mas o veneno é um pouco ativo no homem. O problema é que elas ficam em grande número e isso pode incomodar bastante. E animais aquáticos. A última coisa que a gente vai falar. Animais aquáticos no Brasil, por incrível que pareça, eles são muito menos venenosos do que no resto do mundo, principalmente na Austrália.
Pacífico Sul, Oceano Índico. Por exemplo, esses moluscos que são os cones, elas têm um ferrão que injeta veneno. Existe aqui no Brasil, ela tem um veneno ativo, mas no Oceano Índico, se você for picado por uma concha dessa, a chance de você chegar vivo no hospital é muito pequena. Esses polvos venenosos também tem perto da boca dele glândula de veneno, muito perigoso, também não é aqui no Brasil. Aqui o maior problema que a gente tem são com as caravelas, que são os quinidários. Elas causam esse tipo de lesão. As caravelas na Austrália causam envenenamentos graves e muitas mortes, muito mais morte com quinidários do que com tubarões na Austrália. Aqui no Brasil não. Você se queima, é uma dor muito grande, você normalmente vai precisar ir para o hospital para ser tratado, mas não corre risco de vida. E mais, o equinodermo, quem já pisou no moliço sabe, eles quebram, esses espinhos se quebram, muito difícil de ser tirado, e ele tem um veneno também que dificulta a cicatrização, mas é muito mais incômodo do que isso. O maior problema aqui no Brasil é este aqui, que são as arraias. As arraias, elas têm um esporão extremamente rígido e afiado na cauda. Quando você pisa em cima dela, elas viram e elas conseguem te penetrar com esse esporão como está aqui, e eles têm um veneno muito ativo, causa uma dor muito grande. Isso aqui não cicatriza e é comum às vezes você ter morte por envenenamento pelo ferrão da arraia. Na verdade, as mortes são mais por complicações de infecção do ferrão, mas que o veneno não deixa cicatrizar. Os espinhos do bagre e do peixe-escorpião também são ativos, mas aqui no Brasil raramente causam risco de vida. E a arraia é uma coisa salgada? Principalmente a água doce. A arraia de água salgada dificilmente você vai pisar nela, elas ficam em um lugar mais profundo, elas fogem mais fácil. Agora, as arraias de água doce, principalmente na Amazônia, elas são muito comuns, você não vê porque elas se enfiam no lobo, e tem aquela tática. A primeira coisa que o ribeirinho vai falar para você é você andar arrastando o pé, porque você chutando por baixo dela, ela simplesmente vai nadar. Ela só vai te colocar o ferrão na hora que você pisar sobre ele. E aqui, muito importante, o Hospital Vital Brasil. É esse hospitalzinho aqui, muito simpático, quem já foi para o Butantã, é no final daquela avenida principal do Butantã. Tem o hospital, tem médicos 24 horas, prontos para atender qualquer tipo de acidente com animal peçonhento. Aqui do lado tem um helicóptero, onde você pode, o helicóptero do Águia traz um acidente na praia, por exemplo, eles trazem direto aqui para o Butantã. E como eu disse, acidentes mais graves, aqui é o muro do Butantã, logo aqui já é a cidade universitária e já tem o hospital universitário, o HU, onde tem UTI, onde são tratados casos mais graves. Esse aqui, esse site, www.cbe.br, é onde tem a lista de todos os hospitais que tem o soro de veneno e onde tem profissionais de saúde que vão tratar se vocês forem, se vocês sofrerem um acidente com algum animal peçonhento. Acho que é isso. Ok, agora dúvidas, curiosidades. CBE Centro de Vigilância Epidemiológica. Obrigado. Em alguns casos, dependendo de você julgar um acidente, você está no meio do mato, o que você acha de administração de decadron ou de corticoide? É bom. É que é difícil a pessoa estar levando corticoide, mas a gente, para começar o tratamento, a primeira coisa que a gente faz no hospital é entrar com uma quantidade grande de corticoide, às vezes não tanto para combater a inflamação do veneno, e sim o antiveneno que a gente vai usar. Como eu disse, o soro é extremamente antigênico, então a gente costuma fazer não só antistamínico, como Fenergan, como também corticoide, para daí sim começar a entrar com a soroterapia. Daí você já natural de fibrosema, né? Exatamente. Mas às vezes não é suficiente. Mesmo com dose grande de corticoide, você ainda tem reação alérgica, e é um problema que a gente tem sempre no tratamento com o soro. E a aplicação de adrenalina? Então, a adrenalina você só vai usar para controlar sintomas do choque, da queda de pressão. E fora isso, a adrenalina não tem uso. Ela vai causar inclusive uma vasoconstrição, se você colocar no lugar, geralmente ela é usada por via subcutânea, e
mas realmente a gente só usa para tratar hipotensões, no caso mais grave, ou um choque anafilático, ou uma reação alérgica a uma picada. Você ia falar para período de Quanto mais cedo, vocês viram que às vezes a catástrofe é progressiva. Às vezes você pode ter só um edema, um pouquinho de infecção numa picada de jararaca, mas se for bem tratado, aquilo vai regredir, vai ficar uns 15 dias internado, depois vai para casa e fica bom. Agora, se isso progredir, você pode ter problemas, perda de tecido, ter que fazer enxerto. Então, quanto mais cedo o tratamento for instituído, melhor. O que eu estava dizendo para a gente, essas 8 horas, eu nunca vi alguém morrer por picada de cobra em menos de 8 horas. Então, aquilo de ser picado e morrer antes de chegar no carro, só na Índia com as najas, na África com a mamba, que injeta uma quantidade grande de veneno neurotóxico. Aqui no Brasil não. Você tem o tempo de chegar e ser tratado. Inclusive, o movimentar, você vai acabar circulando mais o veneno. Então, você vai deixar de ter, ou ter menos sintomas locais e mais sintomas sistêmicos. O ideal é a pessoa ficar o máximo parada possível. É lógico, você está numa trilha muito difícil, a pessoa vai ter que ajudar a andar e sair de lá. Isso vai acabar trazendo uma situação aumentada. Mas, se possível, a pessoa tem que ficar paradinha, ser carregada no local, colocar no carro e ser levada para o centro. E com animais? Às vezes é a mesma característica dos problemas? A mesma característica, o problema é que os animais, a proporção do veneno, o veneno é sempre 1 quilo de peso em medicação. Então, para um cachorro, a picada, a quantidade de veneno que você vai causar X efeito, no cachorro vai causar 3X, porque ele é muito menor. Então, nos cachorros geralmente são mais graves. O cachorro, é comum o cachorro morrer em muito menos tempo do que essas 8 horas de uma picada. É a mesma coisa. Mesma coisa, o soro usado é o mesmo, igual. O espinho do quinidário, na verdade, são espinhos microscópicos, são papas microscópicas cheias de veneno. E elas são calcárias. Então, se você colocar ácido acético, elas amolecem. Por isso que o vinagre, todo mundo fala do vinagre, é usado realmente, quando você coloca o vinagre, você deixa de ter uma progressão daquilo. Porque o problema é que aqueles tentáculos convidados, eles estão cheios dessas farpas que vão estar injetando veneno. Quando você coloca o vinagre, as farpas que ainda não injetaram, elas vão se amolecer por causa do ácido acético e você não tem mais injeção de veneno. Então, vinagre é ideal quando tem. Tirar, como se tira veneno ferrão de abelha, quer dizer, raspando, e não manipulando. Também não, urina tem um filme que o pessoal usa urina, mas urina não. Para a taturana, resolveria também o vinagre, mas a taturana, diferente do quinidário, os pelinhos dela não vão ficar grudados no pelo, injeta, depois ela vai sair. Então daí é só o veneno mesmo que vai estar agindo. Daí não adianta você colocar vinagre, é só mesmo manter o lugar limpo e partir para a soroterapia. Mas eu estou num lugar remoto, difícil de sair. Vale mais eu me mexer e chegar mais rápido no hospital, ou ficar muito quietinho, as pessoas devagar me levar e demorar mais tempo? Eu não me mexo, demoro, ou me mexo e chego mais rápido? Eu gostaria de chegar mais rápido. Assim, óbvio que vai ter gente te ajudando, você vai ter um bom senso de chegar rápido sem fazer muito exercício. Mas assim que você chegar no seu carro deitado, aí sim, daí você vai ficar parado e vai esperar ser levado para lá. Agora, você está numa parede, numa via de 10 cordadas, você está na 5ª cordada, você vai ter que rapelar, você vai ter que fazer, vai acabar fazendo exercício e isso não é bom, mas não tem problema. Essa história Então, a torniquete, como eu disse, é totalmente contraindicado para qualquer tipo de picada. Você vai acabar concentrando o veneno e causando lesões muito maiores do que se você não fizer. Então, jamais fazer torniquete. Essa história de ter um mito popular, se você for picada de cobra, se você chupar o local. Então, mitos populares.
tem um monte, principalmente para cobra. Antigamente, era muito comum a pessoa se cara de cobra, não conseguia chegar, e acabava morrendo. Então daí inventaram mil coisas, e daí a pessoa colocava fumo. A pessoa não morreu, daí pronto, fumo cura, mas não cura. Se você fizer uma sucção, você não consegue tirar quase nada do veneno e você pode piorar a chance de ter infecção no local. Então não deve fazer sucção. Nos Estados Unidos vendiam um kit de sucção para veneno de cobra. O FDA mandou tirar, inclusive, o FDA mandou tirar porque ele só piorava. Quer dizer, você não consegue melhorar nada. Então não deve fazer. Às vezes é muito difícil para a pessoa, pô, eu não posso fazer nada. Quanto menos fizer, melhor. É limpar o local da picada, se tiver barro, enfim, deixar limpo, tirar anéis, tirar a roupa restritiva, colocar o medo um pouquinho adequado e tocar para o hospital. É isso que deve ser feito. Você falou assim que o ideal é se conseguir capturar o animal, se conseguir levar o animal junto, seria o ideal. Não conseguiu. Características do animal ajudam a... Seria a grande característica para quem entrar é a característica clínica. Fui picado, não sei o que me picou, eu sei que está doendo pra caramba, está inchado, não estou aguentando de dor, estou meio enjoado. Você olha, você vê a picada, você sabe que é uma jararaca, uma botrópica, um acidente botrópico. Cobra, normalmente a pessoa vê que foi picada pela cobra. E só de falar que é cobra, você já elimina as outras coisas, e daí diferenciar entre um acidente crotálico e um botrópico é muito fácil. Agora, se você leva foi picado por essa cobra, daí é muito mais fácil. Porque daí, mesmo um médico que não está acostumado, ele vai saber identificar a cobra e já vai entrar com a sua terapia de tecido, e você daí tem mais chance. No caso do cascavel, ela comeu antes e ficou alguém. Não, o veneno ele é produzido quase como saliva. Uma cobra que acabou de picar, ela tem veneno para picar de novo. É lógico, a quantidade vai ser um pouco menor, mas glândula de veneno de cobra não serve. A foto é melhor, às vezes você tem um animal, correu o risco de outro acidente. Uma foto, hoje em dia, você está sempre com o celular, é muito fácil, você tira a foto e... Correu o risco de outro acidente. De 86 para frente diminuíram o número de óbitos. Foi com novas diretrizes, o que fizeram? Foi isso, de colocar soroterapia e profissionais de saúde treinados em diversos pontos e de direcionar. Se você foi picado e vai para um posto de saúde qualquer, esse posto de saúde imediatamente já vai te direcionar para um local onde tem soroterapia e alguém... É mais uma organização do atendimento do que procedimento mesmo. No caso de abelhas, com esse escalador que leva mais CBD, inseticida, ajuda ou piora a situação? Quem já viu um enxame de abelha, tem duas maneiras. Ou você enfia a mão numa colmeia, que é mais raro. O comum são as abelhas que ainda estão procurando um local para montar a sua colmeia. Essas são mais agressivas e elas aparecem de uma hora para outra. E não vai ser um repelente que vai... Porque elas são muito... elas se espalham numa área grande e elas vão se defender da melhor maneira possível, né? Eu não acredito que... Não sei, eu nunca vi trabalho a respeito, mas particularmente não acredito que um repelente vai te proteger de alguma coisa, de um ataque desse. Não é repelente, é que mata parada, guarda... Bom, aquilo realmente mata o animal, mas antes dela morrer, certeza que ela vai conseguir te dar uma picada. Né? Nas montanhas nossas aqui de São Paulo, quais são as cobras que são mais comuns? Próximo de lugar úmido são as botrópicas. Então, jararaca, principalmente bem perto da água, um pouco mais afastado da água, as urtus, caiçacas. As caiçacas são extremamente agressivas, maiores. Mais alto. Jararaca do sul. Às vezes até em pontos mais altos. Por exemplo, na Pedra do Paú é comum o urutu, bem próximo da pedra lá em cima. Apesar de que tem vários, é comum ter água escorrendo lá. Agora, cascavel daí já é em região seca e com pedra. A região cheia de cascavel aqui é a região de Jundiaí. Quem conhece pedala em Jundiaí, lá para Itatiba, e lá é muito comum cascavel, somente perto dos cupins e perto de pedra, longe da água. O cascavel fica longe da água.
E nas florestas da Amazônia, enfim, você tem cobra lá, daí de todo jeito. As cobras geralmente não sobem em árvore, as cobras venenosas, as cobras não venenosas que sobem, tirando a jararaquibua lá da Ilha Queimada Grande. E na Mata Atlântica, além disso, tem a surucucu, que é aquela cobra grande, amarela. Eu ouvi falar de verdade, que é mais um mito das cobras. O veneno da filhote é mais potente do que o veneno da Em algumas espécies isso é verdade. jararaca. Jararaca. É verdade? A composição do veneno muda, né? Então, às vezes são mais proteolíticos do que. Porque o veneno da cobra serve para duas coisas: serve para defesa e serve para alimentação. A parte proteolítica do veneno da jararaca não é da defesa dela, não interessa te causar uma lesão que vai te complicar bem mais para frente. Ela é proteolítica justamente porque ela começa a digerir o alimento antes dela engolir. Então, na verdade, a sua perna está sendo digerida um pouco pelo veneno dela. E por isso que o veneno de algumas espécies, de alguns filhotes, tem a composição diferente. Às vezes são mais proteolíticos ou menos, dependendo do tipo de alimento que eles comem. Ouvi falar que quando você vai montar sua barraca, às vezes é bom você fazer um círculo de urina em volta da barraca para espantar cobra. A cobra, ela foge. Desculpa, barulhoso. Abre um buraquinho na barraca. Uma coisa que você possa fazer para isolar a área. Na minha experiência, isso lá na Queimada Grande, tem cobra para todo lado. A gente monta a barraca, as cobras saem, elas não gostam de ficar perto do ser humano. Então, perto de uma barraca você não vai ter cobra. Dificilmente a cobra vai chegar numa barraca que já está armada. Ela vai fugir, é sempre o caminho contrário. E você fechar numa barraca não tem problema nenhum. Ela não vai entrar, você não está correndo risco nenhum ali. E acho que não precisa. Agora você tem que tomar água pra caramba para conseguir dar a volta inteira na barraca. Acaba um pedaço. Eu vou fazer uma viagem para algum lugar, tem algum lugar que Wikipedia, pegar um lugar. Lugar do quê? Melhor que o Wikipedia, aproveita que cobra tem, que aí tem. Acho que nem é necessário. Isso aqui que eu mostrei é o mais importante, para quem é saber que tipo de cobra pode causar acidente, por que elas causam acidente e o que fazer quando você for picado. Não tem que ter muita neurose. A gente atendia muito acidente com cobra lá, no centro de Sorocaba. Eu nunca vi, uma pessoa andando na trilha que foi picada. Nunca. Sempre é lavrador que levantou alguma coisa, que está no mesmo lugar, que andou para frente e para trás, ficou chutando a cobra sem perceber até ela ser picada. E a grande maioria das picadas é nessa altura do chão. Quer dizer, a cobra não costuma subir muito para picar. Então o fato de você estar com uma botinha baixa ou com tênis, você já está sendo protegido de quase da maioria dos acidentes que podem acontecer. As colônias de gordura, elas têm algum efeito? Não sei se essas de corpo são mais grossas. Lá na Ilha Queimada Grande eu uso colônia de gordura e você também protege a gordura, é ótimo, não te tira a mobilidade, protege formiga que não entra mar. Mas, obviamente, se ela ficar direitinho, com as presas para frente, vai atravessar e vai conseguir te inocular. Como eu disse, não precisa ter muita neurose. Basta que você use um tênis de campo médio, mesmo um tênis normal, e uma calça. Porque não deve andar de bermuda, quem faz trilha sabe, de bermuda só de insetos, só de picada, de arranha e tal. Então, só que você está com uma calça até embaixo e um tênis médio já está te protegendo. Não precisa mais do que isso. Obviamente, você vai entrar num lugar, ficar parado, pescando e tal, abre um acerozinho, abre um espaço onde você consiga ver onde você está pisando. Porque, como eu disse, a cobra ela não pica imediatamente. Não é você passando por ela, automaticamente ela vai te dar um bote. Ela estuda, ela ameaça, ela volta, e daí que ela vai picar. Então, você andando numa trilha, você não vai ser picado. Qual o período do dia que normalmente elas são mais ativas? De noite elas podem ser ativas também?
Depende da espécie, mas são mais ativas de dia mesmo. Existe algum tipo de escorpião que não é venenoso? Não, todos são venenosos. Ah, porque eu vi um desse tamanho assim no Oriente. São venenosos. Não, é venenoso e dói pra caramba. Pergunta pro William, aqui o William estava fazendo uma prova, ele estava no banheiro do hotel, de repente veio ele quase chorando, com o escorpião assim desse tamanho. E dói pra caramba. Quando tem um vídeo assim, eu trouxe um de Piracicaba na mala e ele fica limpando minha lavanderia. Pra caramba. Vive muito. Então ele passa meses sem precisar se alimentar. Então uma barata passa meses. Eu fiquei assombrada por saber se tinha morrido, se tinha comido, não sei o que tava, né? Pode estar até hoje. Aquela história de batendo no chão, numa trilha e tal, afasta a cobra, não? Ela sempre foge. Mas não precisa bater, só até você andar, ela, como eu disse, ela. Se você passar andando, ela não vai te picar. Tem uma. Lenda tem várias, né? Tem uma que sempre o terceiro da fila que vai ser picado. Que o primeiro lá, o segundo e o terceiro ela fica. Então o terceiro sempre sai e vai pra frente, né? A vaga do terceiro é sempre livre. Mas não é verdade, isso é lenda.